Estejam todos bons como parecem. Hoje a nossa palavra, a palavra de Deus, através da nossa boca, é a comunhão com Deus. Diga comigo, comunhão com Deus e uns com os outros. Esse é o nosso tema. Vou falar-vos acerca da igreja primitiva, porque nós somos seres continuadores. Nós estamos continuando com a questão de igreja, com o facto de igreja. Compreendem? A igreja de hoje é o prosseguimento da igreja primitiva. Muito bem. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios e no capítulo 4. Efésios, capítulo 4, e vamos ler os versos de 1 a 7. Efésios, capítulo 4, verso 1. O apóstolo Paulo escreve essa igreja que estava em Éfeso e ele fala assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Alguém ouvindo isso pela primeira vez pode dizer: será que o servo de Deus estava preso? Amarrado pelos tornozelos em uma casa que estava arrendada para ele, e um soldado 24 horas por dia em pé a vigiá-lo. Um servo do Senhor. Se passa por alguma coisa e é crente em Cristo Jesus e passa por alguma coisa com os seus olhos é desagradável, Deus tem um plano por isso que estás passando. E por isso que tu, João, estás passando. Deus tem um plano para a vida do Filho de Deus. Veja lá o apóstolo, que mais direi, o apóstolo Paulo, o fundador, por assim dizer, da igreja. Jesus fundou a igreja, mas ele foi aquele que fundou as igrejas em diferentes lugares. As epístolas, a maior parte do Evangelho do Novo Testamento, em termos de epístolas, foram escritas pelo apóstolo Paulo. Epístola e carta é a mesma coisa. Já estou pregando, já estou roubando o tempo àquilo que seria a pregação. Vamos lá, o princípio do capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor. Eu acabei de ler. Suportando-vos uns aos outros. Como eu não vou falar disso, já quero dizer o significado disso. Tens que sofrer o teu irmão da forma que ele é. Tem paciência, mas é assim. Verso 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Eu quero lembrar, porque eu não vou falar disso, eu vou falar de outra coisa, mas eu quero lembrar que todos e cada um de nós tem uma vocação. Pode não ter um certo dom espiritual, mas tem uma vocação. Cada um que está aqui tem a sua vocação. Alguns a mostram demais e outros escondem essa vocação para não lhe darem muito trabalho. Em português está explicado já. Verso 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quando a Bíblia fala aqui de um só batismo, tenham cuidado. Não é que está excepcionando o batismo com o Espírito Santo.
Não é isso. Não pensa alguém, então há só um batismo. Não há o batismo com o Espírito Santo. Absolutamente errado. Não é assim. Não é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está tratando dessa doutrina. Está só contando uma história, um aviso. História não. O apóstolo está dando um aviso. Está sofrendo o batismo, que é o batismo na água. Não está impedindo de haver um segundo batismo do Espírito Santo. Verso 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Verso 7 e o último. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E os irmãos dizem, amém, amém. Podem fechar a sua Bíblia se preferirem assim. Um dos sinais da situação da atuação do Espírito Santo na igreja primitiva foi a comunhão entre os seus membros. Os membros todos da igreja são muito mais importantes do que a maioria dos membros sabem. Cada um de vós, amados irmãos, são muito importantes sentados nesses bancos, para louvar como estivemos fazendo há momentos e para louvar a Deus e ouvir a sua palavra. Um dos sinais da atuação do Espírito Santo na igreja foi a comunhão entre os seus membros, entre os irmãos. Eles mantinham-se unidos pelo vínculo da comunhão. Eles pertenciam ao corpo de Jesus, que é a igreja de Deus. Comunhão tem 6 significados. O que diz respeito a este assunto, o significado que diz respeito ao que estou falando, quer dizer participação das mesmas crenças, ideias e princípios. Pastor João, eu não estou percebendo o que é essa coisa de comunhão com Deus. É participar das mesmas crenças, das mesmas ideias e dos mesmos princípios bíblicos. É o que é a comunhão, é isso. Mas há mais, vamos prosseguir. A comunhão faz da igreja um organismo espiritual perfeito, de homens e mulheres que, apesar de suas diferentes procedências, de onde vieram, de raças, países, todos sentem o mesmo e atuam como irmãos, não como primos, não gemendo, mas como irmãos. Senhoras e senhores, deixe-me dizer-vos, somente seremos reconhecidos como filhos de Deus se cuidarmos uns dos outros e mutuamente nos socorrermos. Vamos dizer juntos amém? Eu já disse, irmãos, diga agora. Obrigado. Vivendo em comunhão. E não é fácil. Eu sempre falo de coisas que não é fácil. Não sei porquê, mas é a realidade. Isso é o que o Senhor quer de nós, viver em comunhão um com o outro. O individualismo, quer dizer, ser individual à parte, é um problema, é um empecilho, principalmente na igreja, e em nossos dias há muito disto, infelizmente. Mantenha-se escutando. Isto é, irmão, paz do Senhor, querido irmão. Eu sei disso tudo, querido, eu sei, mas Deus te ajude, se o ler. Até logo. Isso não é viver em comunhão. Querido ou querida, será que posso te ajudar nisto que tu estás passando? Pensas que posso fazer alguma coisa em a tua ajuda? Isso é comunhão. Eu tive que experimentar um golpe na minha vida para provar isso. Depois de uma pergunta ou duas,
Ok, querido irmão, a paz do Senhor. Até amanhã. Cada um vai no seu rumo. Isso não é bem comunhão, é parecido. Pastor, o que é que queres que eu faça? Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha família esperando em casa, eu não vou estar agora vendo das necessidades de cada um, etc, etc, etc. O pastor não tem nada a ver com isso. O pastor tem a comunhão com Deus e uns com os outros. O primeiro a ouvir, as palavras que estão ressoando nesse ambiente, é o que está falando. E não pense que eu estou tirando para fora. Estou falando para todos. Tenho esse costume. Falar para mim e para tantos quantos me ouvem. Eu não estou apontando para o irmão, porque isso vai ser um desastre na minha vida. Eu fico com 3 apontando para mim. Se apontar para o irmão, eu fico com 3 deles a apontar para mim. Muito bem. Por exemplo, a comunhão levou a igreja primitiva a partilharem e dividiram os bens que eles tinham, abrindo as portas para a atuação do Espírito Santo. Assim, ia o Senhor acrescentando o número dos salvos, tanto em Jerusalém como na Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Se nós quisermos ver este resultado, nós temos que fazer o que eles fizeram. Onde eles estavam, a comunhão levou a igreja primitiva a partilhar e a dividir. A comunhão levou a igreja primitiva a fazer o que acabei de fazer. Se nós quisermos ter a segunda parte, temos que ter a primeira. Temos que viver em comunhão com o Senhor, uns com os outros, e depois o Espírito vai salvando um por um, como eu acabei de ler. Por exemplo, se alguém quer, vamos lá, coisa mais simples, um pezinho de couve no quintal, tem que semear e plantá-lo. E depois o resultado disso é um pezinho de couve. Não semear, não plantar o plantio, um pezinho no vinho, acho que me repulho no lugar de couve. Ou se calhar. A comunhão levou a igreja primitiva a partilhar e a dividir. Quem quer um resultado diferente tem que fazer coisa diferente. Se fizer sempre o mesmo, sempre o mesmo, sempre o mesmo, se não está correto, o resultado vai ser sempre o mesmo, sempre o mesmo, sempre o mesmo. Certo pastor que não quer dizer o nome, é muito inovativo. Faz coisas que à primeira vista bate na nossa testa, mas ele faz. Vá para o parque, vá à casa do vizinho, estava falando essa manhã, vá bater à casa do Frank, do não mãe não sei o quê. Faz coisas que não é costume fazer, mas ele cria uma certa amizade, cria uma certa combinação. Não está vivendo em comunhão com essas pessoas, mas está procurando fazer alguma coisa para ter resultados diferentes, sem ser bancos vazios. A doutrina de bancos vazios está sendo uma lástima no mundo inteiro. Católico, protestante, evangélico e mais o que vier atrás. Igrejas vazias. E vai não paixão, demolindo, mais clássico, e pondo casas moradias. É o que nós vemos, mesmo centros valentes, nós vemos isso a olhos vistos. Olha a igreja e faz casa no lugar de igreja. Isso não é viver em comunhão. Mas eu tenho aqui 2 palavras escritas em azul que merecem ser repetidas. Assim ia o Senhor acrescentando o número dos salvos, tanto em Jerusalém como na Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Eu escrevi Jerusalém e Samaria para falar um pouquinho disso aos amados irmãos. Por quê? Jerusalém e Samaria. O que significa isso? Em Jerusalém e em Samaria. Samaria era e ainda é o mesmo território que Jerusalém.
Compreenda? Isso é preciso ser compreendido. Samaria era e ainda é o mesmo território que de Jerusalém. Se já estava dito pela boca do Senhor, se já estava dito, para que é que faz a diferença entre duas cidades no mesmo território? A razão é porque Samaria estava separada da outra parte do povo de Israel, como resultado da divisão que aconteceu com o povo de Deus, o povo de Israel, por ocasião da morte do rei Salomão. Claro, por razões políticas, separaram-se e não se comunicavam amigavelmente entre Jerusalém e Samaria, compreende aí? Não se comunicava, era o povo de Deus, era o mesmo território, era tudo, mas não se comunicava. O que é que o Senhor quer dizer com isso? Mais tarde, certa ocasião, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos que era necessário passar por Samaria. Quantos irmãos lembram disso? É-me necessário passar por Samaria. Bem, encurtando e abreviando a longa história da mulher de Samaria, Jesus disse a essa mulher, doar a mão, isto é, seco, sem ninguém esperar. O Senhor lhe deu isso na cara e disse, realmente tens razão, já tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu. Os irmãos que estão me ouvindo aqui conhecem, talvez nem todos conheçam, a história da mulher de Samaria. Mas, durante este diálogo maravilhoso que o Senhor teve sentado na beira do poço de Jacob em Samaria, Jesus deu vida eterna a essa mulher. Samaria tem um lugar especial exatamente por causa disso. Eles não se comunicavam com Israel, mas Jesus quis passar lá. O Senhor não passa só nessa igreja, nessa cidade. O Senhor quer, onde estiver uma alma perdida, o Senhor quer passar lá e salvar essa alma. Compreende? E é o que está se passando aqui. Durante este diálogo que o Senhor Jesus teve com essa mulher, Jesus lhe deu a vida eterna. Senhoras e senhores, Jesus ama essa gente que tem meia dúzia de maridos, como essa mulher tinha. Vivemos em um tempo que faz não só o coração chorar, mas a alma também. Vivemos em um tempo de dúzias de maridos, de noivas, de noivos, mas não sei o quê. Mas fique sabendo que o Senhor quer fazer o que fez com aquela mulher de Samaria. Quer salvar as vossas almas, dando-vos paz e descanso às vossas vidas, tanto a um como ao outro. Venham a Jesus, aceita Jesus e para com essa coisa de noivos e noivas. É casado hoje, amanhã tem uma noiva. É casado, amanhã tem um noivo. Isso é contra a palavra do Senhor. Isso não há bênção nisso. Isso há derrota, isso há doença, isso há tudo. Venha a Jesus e Jesus tem um remédio para isso. Bom, voltando ao nosso assunto, o que é a comunhão? Segundo diz o dicionário teológico, a comunhão é o vínculo de unidade fraternal mantida pelo Espírito Santo e que leva os cristãos a serem um só em Cristo Jesus. É o que significa comunhão. A comunhão da igreja primitiva era completa. Em Atos capítulo 2, versos 41 e 42, está escrito assim: os que aceitavam a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo à igreja de cerca de 3.000 pessoas. Verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações.
Essas 3.000 almas se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Devemos, amados irmãos, imitá-los ao máximo, se há em nós o desejo de vermos o Espírito Santo salvando uma a uma, como nós falamos, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Eu vou ler mais uma vez. Eles que se entregaram ao Senhor se dedicavam ao ensino dos apóstolos, da palavra de Deus, à comunhão, viveram como amigos, ao partir do pão e nas orações também. Devemos imitá-los ao máximo. Esta palavra comunhão traz também a ideia de cooperação e relacionamento espiritual entre os santos, entre os salvos. A palavra de Deus, por vezes, chama os salvos de santos. Cada membro neste corpo tem uma função específica, mas todos trabalham pelo bem comum. Vou ler um verso, 1 Coríntios 12, mas deixe-me repetir as palavras que acabei de ler. Cada membro neste corpo tem uma função específica. Tem uma coisa certa para fazer, mas todos trabalham para o mesmo fim. Ninguém se sinta escusado por não fazer isso, ou por não saber fazer aquilo. O Senhor tem um lugar para ti, de onde tu estás. Eu não me refiro agora ao lugar sentado na igreja. O Senhor, onde tu estás, o Senhor tem um trabalho para ti, tem uma coisa para ti. Na loja, no automóvel, na rua, onde quer. Se tu és do Senhor, o Senhor está sempre contigo e tu estás sempre com Ele. Repara bem nas palavras que estou te lendo. Cada membro que está nesse corpo, é bom nós dizermos, também da igreja pertence ao corpo de Cristo, etc, etc. Mas é preciso cuidar com isso. Isso não é uma coisa assim tão banal como isso. É parecer, se tu pertences ao corpo de Cristo, identifica-te com a mesma roupa, com a mesma farda. Identifica-te não só na igreja, mas lá fora. Porque se não estás te enganando a ti mesmo, ninguém engana a Deus. Ninguém engana a Jesus. Então, o que nós somos, devemos produzir, dar fruto do que somos. Agora é tempo das pereiras estarem com peras. Quem for perto de uma pereira agora, se não tem peras, é uma tristeza, porque agora é tempo de ter peras na pereira. Então, queridos irmãos, cada membro deste corpo, que é a igreja, tem uma função específica, mas todos trabalham para o mesmo fim. O verso que eu anunciei há momentos, 1 Coríntios 12, diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, isto é, o nosso corpo, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, o nosso corpo tem mais membros do que os que eu sei, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também é com respeito a Jesus Cristo. Para fazermos parte de Cristo, viver em comunhão. Vamos dizer juntos? Para fazer parte do corpo de Cristo, viver em comunhão. Deus vos abençoe rico e poderosamente, dentro e fora. Que o Senhor seja contigo, não te esqueças de nenhuma palavra, principalmente aquela de novo e nova. Chora o meu coração, Pai-me chorar de noite e de dia, num canto escondido. Fulano tem uma noiva, fulano tem um noivo. Arranjar um nome bonito agora para a podridão maior que há aos olhos de Deus, sem respeitar o casamento, nem a lei de Deus, nem o que Deus quer, nem o que os homens querem, nada. O que cada um quer fazer,
Vou orar neste momento que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e que nos ajude a guardarmos não só no nosso coração, mas a fazer aquilo que está escrito, que nós lemos e que havíamos falar. Vamos ficar de pé e quero orar com os irmãos neste momento. Se alguém nos escuta na sua casa, se quer ficar de pé, fique onde está. Se quer ficar de pé, ore conosco, seja como for. Pai eterno, Deus de toda a honra, de toda a glória, nós sabemos que mandaste o teu Filho a este mundo para salvar as almas que necessitam ser salvas, Senhor. Nós te louvamos pelo teu poder e pelo teu amor, Senhor querido. Rogamos nesta hora, Senhor, rogamos em nome de Jesus pelos lares partidos, ó Senhor, que estão diante dos nossos olhos, Senhor, como Satanás, Senhor, está se regozijando com tudo isso, Senhor. Fala a esses corações, Senhor, guia-os, traze-os aos teus pés, Senhor, nosso Deus. Tem misericórdia deste povo, Senhor. Breve Jesus está voltando, Senhor, e nós queremos ver, Senhor, o mais possível, voando para o céu com Jesus. Pai Santo, Deus eterno, tem misericórdia deste mundo, tem misericórdia desta cidade, tem misericórdia de nossas famílias, Senhor, nosso Deus, e ajuda-nos a olhar para Ti e seguir-nos o Teu caminho. Obrigado por esta oportunidade de mais uma vez clamar e proclamar a Tua santa e poderosa palavra e a salvação que há em Cristo Jesus, Senhor. Opera maravilhosamente, Senhor, nos de dentro e nos de fora, e glorifica assim o Teu santo e bendito nome. Nós pedimos e agradecemos, meu Senhor, em nome e por amor do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus. E os amados irmãos dizem amém. Deixem entrar.